Vamos começar a discutir o que vocês acharam sobre esse depoimento que está acontecendo até agora. Amanda, a expectativa era grande, né? De uma tensão um pouco maior, mas essa tensão até que está um pouco mais light, ou não? Eu não acho que esteja light, Paulo. Eu acho que o ministro Pazuello, pelo menos, conseguiu ser bem treinado nessas 2 semanas que ele conseguiu adiar o seu depoimento. Mas, mesmo assim, ele entrou mentindo compulsivamente nesse trecho que você mostrou, dizendo que o governo sempre quis comprar doses da Pfizer, da vacina da Pfizer. Oi? Como assim? Todo mundo lembra do Bolsonaro dizendo que você tomava essa vacina e não sabia o que podia acontecer, que você podia tomar, você podia virar jacaré. A mentira é a arma política deste governo e foi usada hoje sem qualquer pudor pelo depoente ex-ministro Eduardo Pazuello. E a estratégia era uma só: blindar o presidente Bolsonaro, dizendo que nunca recebeu ordem direta dele para nada, nem para vacina, nem para cloroquina. Tá claro porque o Pazuello precisava de um habeas corpus, não era para silenciar, era para poder mentir sem qualquer vergonha, sem qualquer pudor, e não sair preso da CPI. E para isso ele contou com uma tropa de choque reforçada, com a presença do senador Flávio Bolsonaro desde o início da sessão. Eu fiz uma lista das falácias ditas hoje pelo Pazuello, vou pedir até licença para ler algumas delas, porque são muitas, né? É difícil lembrar a lista toda. Ele começou mentindo aí, repetindo que as negociações sempre estiveram abertas com a Pfizer, esse trecho que você mostrou, Paulo, justamente o contrário do que disse o ex-CEO Carlos Murilo na semana passada. Ele falou que enviou 3 propostas da Pfizer com 70 milhões de doses e não recebeu resposta do governo. A mesma coisa disse o ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten. Um e-mail havia sido mandado em setembro, não houve resposta por nenhuma das autoridades do governo às quais o e-mail foi endereçada. Ele só respondeu, tomou a iniciativa de responder quando soube, em novembro. O Pazuello afirmou também que o TCU recomendou que não fosse comprada a vacina. O TCU teve que se manifestar durante a CPI, enviando o documento, diz que nunca havia dito isso, nunca fez recomendação nesse sentido. O Pazuello negou que o Bolsonaro tivesse dado ordens para ele não comprar a Coronavac. Ele disse: nunca o presidente mandou eu desfazer qualquer acordo com o Butantan. Ora, na CPI mesmo, depois mostrou-se um vídeo em que o Bolsonaro diz textualmente: mandei cancelar, o presidente sou eu, e chamou de vacina. Logo depois os dois estiveram juntos, o Pazuello disse na ocasião: um manda, o outro obedece. Hoje ele disse que era um jargão simplório colocado para discussões na internet. Sobre o Amazonas, que foi o ponto auge aí da discussão, ele disse que o Amazonas, Manaus, só ficou sem oxigênio 3 dias e foi interrompido pelo senador Eduardo Braga, que é de lá, ex-governador do Amazonas. Disse que o estado ficou pelo menos 20 dias sem oxigênio, que ele mentia descaradamente. Ele disse também que o Ministério da Saúde tinha um plano amplo de testagens, tem 4 milhões de testes encalhados até hoje, 2 milhões desses testes vencem esse mês. Pazuello falou que só comprou 10% das doses da COVAX Facility e não 50%, que era o máximo disponível, porque não tinha previsão do cronograma e era muito caro. Como assim? Quanto vale uma vida na concepção do Pazuello? Não estou entendendo. Até o Eduardo Braga escancarou, porque o Pazuello se vangloriou de nunca ter se encontrado com representantes de empresas farmacêuticas para discutir vacina, só os secretários executivos. E ele falou: mas como assim, no meio de uma pandemia, um ministro não procurou vacina, não se encontrou com representantes de empresas farmacêuticas? Ele disse também que a cloroquina não foi adotada por orientação do presidente Bolsonaro, e sim por uma orientação do Conselho, uma liberação do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina só se pronunciou sobre a autonomia do médico. A cloroquina foi adotada como política de saúde pública, são 2 coisas inteiramente diferentes. E o próprio Nelson Teich disse que deixou o Ministério porque havia uma pressão para que se adotasse oficialmente a cloroquina como remédio contra a Covid. Então, quer dizer, são tantas falácias e são tantas mentiras repetidas. Eu espero que os senadores, na continuidade, na continuação dessa sessão, consigam expor essas falácias para toda a sociedade.